E vamos iniciar nossa aula número 4 de tirinha. E na aula de hoje nós vamos fazer um processo criativo baseado nos fundamentos de Scott McCloud. Vou colocar o link do site do autor aqui na descrição. O que o Scott McCloud defende? Que a tirinha, a história em quadrinhos, ela tem um começo e ela tem um final muito estabelecido. E o meio, você vai fazer toda a criação, você vai fazer todo o desenvolvimento do argumento. Então é isso que nós vamos fazer na aula de hoje. Então, inicialmente, nós vamos fazer um quadrado, e aí gostaria que vocês fizessem o grid, a regra dos terços, tanto no sentido horizontal quanto vertical. Isso vai ajudar vocês na hora de vocês fazerem a composição entre texto verbal e texto não verbal. No primeiro terço, ter o texto verbal, e nos 2 terços abaixo, você fazer os desenhos. Inicialmente, nós vamos trabalhar com 3 células, ou seja, com 3 quadros. Então, eu sugiro que você faça você duplique e você coloque lado a lado. Tá? Fazendo isso, faça uma pequena separação para que tenha as calhas ou sarjetas, porque aí você vai ter o espaçamento correto entre os quadros. Faça de maneira bem esboçada, tá bom? Sem nenhum planejamento de fazer certinho, porque é um esboço, é um processo criativo, ok? Agora vamos fazer o personagem. O personagem a gente vai trabalhar com uma anatomia básica, apenas de 2 cabeças de proporção. Então, uma cabeça para fazer o rosto e a outra cabeça para fazer todo o corpo. Se você tiver muita dificuldade de desenho, faça um bonequinho de palito, não tem problema nenhum, tá? O importante é que você consiga resolver graficamente o seu problema. Aqui é apenas uma sugestão de boneco, ok? Mas, volto a dizer, você escolhe como fazer. Tendo esse boneco como molde, lembrem-se, na aula número 3 eu fiz um pirata, então eu vou fazer essa decoração, esse estereótipo de pirata para o meu personagem. Você pode fazer o que você bem entender, o personagem que você achar melhor. Inclusive, não precisa ser humano. A gente usa o personagem humanizado porque é mais fácil de nós trabalharmos emoções, estereótipos e tudo mais. Mas você pode trabalhar de N formas diferentes. Tá? A partir desse boneco, qual que é a minha sugestão? Que você duplique, ou que você copie e você utilize para fazer a história. Como é uma história muito curta, nós vamos fazer 2 personagens, ok? Na cena que eu vou sugerir, eu vou colocar um personagem e vou colocar outro no primeiro plano, ou seja, mais à frente. Então o que eu vou fazer? Eu vou duplicar e vou aumentar, colocando na mesma área dos olhos dos personagens. Se vocês pegarem fotos, por exemplo, vocês vão ver que quando a gente quer deixar uma pessoa mais à frente, outra para trás, numa certa distância, você vê que a gente consegue deixar eles nas mesmas linhas dos olhos. Existem pontos em comum. Então, eu vou fazer dessa forma. Se você tiver muita dificuldade em fazer composições, siga esse exemplo. Ou procure fotos que tenha uma imagem que te agrade e que você acha que pode contar melhor a situação. Tudo vai depender do seu nível de desenho, do seu nível de entendimento acerca de composição. Procure fazer aquilo que for mais fácil para você. Existem diversos bancos de imagem que você pode utilizar para fazer as histórias em quadrinhos, caso você tenha dificuldade de desenho. Novamente, aqui é apenas uma sugestão. Posto isso, vamos colocar um texto básico. Então eu vou colocar o meu nome, Alberto. Se beber, não navegue. Porque, no caso, o pirata ele vai navegar, ele vai estar num barco, ele vai ter alguma coisa. E aí eu vou colocar um diálogo que é um conectivo para as outras cenas, que é apenas Esse pode significar N coisas, ainda mais se nós colocarmos com reticências. Então, a partir disso, a gente pode pensar, bom, eu posso beber e navegar, eu posso não beber e navegar, eu posso beber e não navegar, enfim,
posso nem beber e nem navegar. Existem várias possibilidades aí com esse né? E aí, a partir disso, eu vou fazer o quê? Eu vou mudar o rosto, os sentimentos dos personagens. Então aqui eu já estou fazendo um personagem que ele está com uma cara nervosa, né? Olhando. Então aquele não é mais aquele né? Se de repente eu mudo um pouco a postura do outro personagem, ele vai falar com mais ênfase, né? Com mais força. Alberto, se beber não navegue. Ou se eu posso fazer ele mais calmo, né? Alberto, se beber não navegue. Vai depender muito de como que eu vou fazer o personagem, como que eu vou desenhar ele. Então veja que nós partimos de um estereótipo, de um desenho inanimado, e agora nós vamos fazer algumas animações, que se não é na animação tradicional, que nós estamos acostumados, nós vamos trabalhar com a magia dos quadrinhos, que é o leitor fazendo a própria animação e fazendo as falas. Então aqui fica novamente mais uma sugestão. Agora nós vamos fazer o terceiro quadro, ou seja, nós fizemos o início, agora nós vamos fazer o final, tá? E o final, eu vou colocar aqui uma cena, né, como se fosse uma ilha, né, tentando pegar um pouco esse estereótipo dos piratas, né? Então vou fazer uma caveira, né? Caveira estilizada, mais ou menos da forma que seria o personagem, né? Vou colocar aqui o mar, né? Uma areia. Vou fazer um coqueiro, né? Então como se fosse uma ilha, né? Chegaram numa ilha, né? Vou colocar ao fundo uma bandeirinha, o barco, como se ele tivesse naufragado, e a bebida. A partir desse momento eu tenho uma tirinha, eu tenho literalmente uma tirinha, eu tenho uma informação, né? Se beber, não navegue. Ele bebeu, né? Morreu, né? Afundou o barco, tá? O quadro do meio, entretanto, ele pode dar explicações diferentes para nós. E é aí que está a magia dos quadrinhos. Talvez se fosse uma animação, a gente não conseguiria ter esse desprendimento tão grande, mas no quadrinho a gente consegue. Então, por exemplo, o quadro do meio ele pode contar diversas histórias. Então eu vou passar para vocês duas opções, tá? Uma coisa que é importante, a partir do momento que você vai fazendo os quadros, você vai fazendo revisão em outros. Então, por exemplo, como o terceiro quadro já era a navegação, no quadro 1 eu senti a necessidade de fazer um pequeno cenário, tá? Ou seja, como se eles estivessem dentro de um barco, ok? Bom, pessoal, já estamos chegando aí, né, no final da tirinha, então, caso vocês tenham gostado, peço que vocês curtam, né? Se vocês acharem esse trabalho interessante, que vocês compartilhem, né? E que vocês façam esses exercícios. Nós temos uma série de videoaulas aqui no canal Alberto Pessoa, tá bom? Todas essas aulas são insights utilizados nas disciplinas de comunicação e mídias digitais e nas graduações de artes visuais que a Universidade Federal da Paraíba oferece. Bom, pessoal, o quadro do meio eu vou fazer duas opções, tá? Então, a opção 1, ela vai ser o que a gente chama de quadro sequencial, quadro natural. Então, por exemplo, se beber, não navegue, como lá no final tá tudo destruído, né? Todo mundo morreu, a gente faz um quadro que parece ser o óbvio, que é o quê? Ele bebeu, né? Então eu fiz uma onomatopeia bem grande, né, em cima, no primeiro terço, e agora eu vou fazer o personagem bebendo. Então aqui eu fiz primeiro a cabeça, faço a segunda base, né, que é o corpo, mas um detalhe, veja que eu fiz primeiro a garrafa. Por que que eu fiz a garrafa primeiro, né? Porque ela vai estar em escorço, ela vai estar à frente, né? Então eu faço a cabeça, faço a garrafa, porque aí eu vejo como que eu vou encaixar a mão, tá? E aí uma coisa que é muito importante, se beber não navegue. Se ele está navegando, ele precisa ter um mastro, né? Então quando eu coloco esse mastro, eu já vou ter que mudar também a posição de uma das mãos. A mão vai ter que estar
no leme, né? Dirigindo ali, navegando, tá? Uma coisa que é importante nesses momentos é você ter algumas referências fotográficas. Como isso daqui é um brainstorm, eu estou fazendo de cabeça, mas vocês vão ver que quando eu for fazer esse trabalho com arte final, é interessante que a gente tenha uma biblioteca de imagens, tá? E veja que eu fiz com outra cor, o leme, né? Por que isso? Porque aí eu vou marcando e vou vendo aquilo que eu acho que é importante, aquilo que não é, como se fosse uma anotação criativa, né? Tá? Essa é uma opção 1, mas pode ter uma opção 2 também, que é a opção do imaginário, uma opção do absurdo, uma opção que desvie de toda a informação que a gente estava fazendo anteriormente. Então, por exemplo, aqui, como é uma informação do absurdo e pode ser qualquer coisa, eu fiz uma cena, né? E coloquei, nesse caso, uma chuva de meteoros, tá? Como eu disse anteriormente, é uma situação completamente absurda. Mas o balão de texto pode servir como um conectivo. Então, nesse caso, eu faço uma cena geral, faço a chuva de meteoros e coloco um texto conectando aos quadros, né? Por exemplo, eu acho que um último trago ia bem. Veja que eu uso gírias e uso um diálogo mais informal, né? Talvez se eu colocasse um drink, não ficaria muito interessante pelo universo dos piratas, né? Então o trago fica mais factível. Talvez pudesse ser um outro texto, mas esse é o que me vem na cabeça nesse momento. Então, se beber, Alberto, se beber não navegue, eu acho que um último trago ia bem. E aí você tem a morte. E você tem uma opção C, que é a opção que eu particularmente mais gosto de todas, que é de você não ficar preso aos 3 quadros. Você, de repente, dentro dessa estrutura, verificar se você pode utilizar os 4 quadros. Porque além de ser uma tirinha, ele vira uma página de quadrinhos que você pode arquivar e depois fazer uma coletânea, uma antologia, alguma coisa do gênero. Então eu sempre gosto de trabalhar dessa forma, fazer a tirinha de 3 e, na maioria dos casos, 3 quadros resolve, mas você pode, de repente, trabalhar 4 quadros, né? Utilizar os quadros que foram aqui pensados como opção, porque dá certo, né? Ou seja, um quadro sequencial simples, e aí a piada vai estar no final, mas você pode ter um quadro de absurdo, né? E aí você tem o absurdo e no final você tem o desfecho, tá? São opções que você pode utilizar, que você pode trabalhar. Você também pode fazer apenas os 2 quadros, né? O que fica aqui a reflexão é, se você fizer 2 quadros, nós temos uma ação direta. Se você fizer 3 quadros, você pode ter uma situação sequencial ou uma situação absurda. E se você fizer de 4 quadros para frente, para cima, você pode ter N situações. Essa história pode ter 5, 6, 7, pode ter mais de 50 quadros. Vai depender de como que você faz essas interações. Depende do que você quer. Mas o que é importante é que nos quadrinhos nós iniciamos com essa célula mínima, que são as tirinhas. Ok? Então aqui nessa aula fica o esboço, né? E nós deixamos na 5ª aula para o acabamento e finalização desse trabalho. Então, desde já, o meu muito obrigado, tá? E que vocês procurem fazer dentro do universo de vocês, não precisa copiar essa tirinha, ok? Faça aquilo que vocês acham que fica realmente interessante, ok? E até a nossa próxima aula!